Paz do Senhor, irmãos. Eu estou lendo, e família também, né? Que Deus abençoe cada um que está aqui me ouvindo nesse momento. Eu estou lendo o Salmo 143. Ele fala sobre súplica por libertação. Davi, ele vai suplicar ao Senhor por libertação. Ele diz assim na sua palavra: Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas e responde segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morrem há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Eu não sei como você está nessa manhã, mas Deus tem assim falado comigo esses dias, não foi hoje, foi uns dias passados, Deus estava me dando essa palavra. E eu estava meditando nela. E essa palavra, ela nos dá, assim, nos dá para ver que Davi, né, entender que Davi estava numa situação muito difícil, porque ele estava enfrentando uma batalha. E essa batalha que ele estava enfrentando, querido, era uma batalha que o inimigo estava atingindo a sua alma. O inimigo estava deixando o Davi muito triste, muito perturbado. Aqui diz assim, ó, aqui esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Então ele estava muito turbado. Aí o que acontece aqui? Ele vai pedir ao Senhor, ele vai pedir ao Senhor que o Senhor venha atender essa oração que ele está fazendo naquele momento. Ele falou assim: dá, Senhor, dá ouvido às minhas súplicas e responde segundo a tua fidelidade. Então ele vai dizer que Deus, né, é fiel, Deus, ele vai pedir ao Senhor, responde segundo a sua fidelidade. Ele vai implorar pela fidelidade do Senhor. Que o Senhor diz que estará conosco em todos os momentos. E a palavra do Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E ele vai pedir isso ao Senhor. Segundo, ele vai falar assim, segundo a tua justiça, que o Senhor é um Deus justo, né? Um Deus que julga nossas causas, um Deus que trabalha por nós, é um Deus que não é um juiz malvado, perverso, mas é um Deus justo, que vai julgar segundo, né? Segundo o que é certo. E diz assim a palavra dele: e não entre em juízo com o teu servo, porque a tua justiça não há justo, nenhum vivente. Então ele vai dizer assim: Senhor, não entre em juízo, não entre em juízo com o teu servo. O que ele vai falar? Que ele tinha consciência que ele é um ser humano, não é verdade? É um ser humano com defeito, se ele for ser pesado na balança do Senhor, ele quer dizer assim, vai encontrar injustiça nele, né? Porque justo e fiel é o Senhor, não nós. Nós vamos pedir auxílio ao Senhor, mas nós, como somos julgados pelo Senhor, sempre vai haver alguma coisa muitas vezes errada em nós. Muitas vezes a gente pensamos assim, eu não mereço, porque eu não mereço porque eu faço algumas coisas erradas, eu não mereço, eu não sou digno disso. Mas o Davi sabia disso. Davi falou: não, segundo o Senhor, não entre em juízo comigo. Ele vai falar: não entre em juízo comigo, o Senhor vai me pesar na balança. Ele quer dizer isso, não vai me achar eu certinho, né? Então, ele vai pedir ao Senhor que o Senhor, na verdade, o Senhor tenha misericórdia dele. Que o Senhor tenha misericórdia dele. Abençoe ele, mas que o Senhor tenha misericórdia dele. E ele vai pedir isso ao Senhor. Porque ele diz assim, ó, à tua vista, Senhor, não há um justo sequer, né? Ninguém na verdade, é merecedor, né? É merecedor. Ninguém, na verdade, é merecedor. Se a gente for pesar na balança, a gente vai ver isso. Ninguém é merecedor de nada.
Nós erramos a todos os instantes, muitas vezes, né? Erramos no pensar, no falar, no agir, né? Nós, o tempo todo, a Bíblia fala que nós entramos assim numa peleja, numa batalha, numa guerra, né? Da carne, né? Contra o espírito. O nosso espírito quer as coisas do Senhor, mas a carne quer as coisas do sistema desse mundo. Então, há uma grande guerra, uma grande batalha em nós sempre, né? Até aquele grande dia que o Senhor vai nos levar embora, nós estaremos aqui lutando contra a carne. A verdade é essa, porque Paulo falou isso, né? Paulo vai dizer na sua palavra que havia uma luta, né? O tempo todo, aquela peleja, aquela batalha, né? O que ele muitas vezes alguma coisa ele queria fazer, né? E tinha aquela guerra, aquela batalha para não deixar fazer, né? Tinha aquela batalha. Então, diz aqui na palavra do Senhor: pois o inimigo me tem perseguido a alma. Olha, lá no profundo, isso que ele quer dizer, me tem perseguido a alma. E nós sabemos, né, que quantos servos do Senhor está abatido na alma. Né? Quantos servos do Senhor, não só uma enfermidade física, mas dentro da alma, sentimento. Quantas pessoas estão tristes, quantas pessoas que foi muitas vezes humilhada, quantas pessoas foi abandonada, ou se não um ente querido faleceu e mexeu lá no profundo da sua alma. Então ela está abatida de uma forma que não é o físico só, é lá dentro, é um sentimento. E quando você muitas vezes fica abatido no seu sentimento, você se entristece no seu sentimento, essa dor, ela passa para a carne. Quantas pessoas ficam doentes fisicamente porque primeiro ela estava abatida na sua alma. O abatimento estava dentro da sua alma. E depois passou para o físico, para a sua carne. Na verdade? E diz assim: que está abatido tem a minha alma e tem arrojado por terra a minha vida. Olha, tem me feito habitar na escuridão. Não é verdade? A pessoa, quando está abatida na alma, ela quer viver dentro da escuridão, né? Ela quer ficar longe das pessoas. Às vezes, muitas vezes, ela entra embaixo de uma coberta e fica embaixo de um cobertor, de um lençol, fica escondido no quarto, não quer ver ninguém. Ela está aqui, ó, habitar na escuridão, ela está no escuro, como aqueles que morreram há muito tempo. Ela está se sentindo uma pessoa morta, né? Sem vida, para fazer qualquer tipo de coisa, sem vida para trabalhar, sem vida para estudar, sem vida, né? Para agir nesse mundo. Ela está sem vida. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito. Né? O que acontece? Ele está com o espírito esmorecido, ele não consegue, muitas vezes, assim, orar, ler a palavra, ter alegria para ir à casa do Senhor, louvar o Senhor, porque ele está esmorecido, o espírito dele, que é a parte, né, interior também dele, está esmorecida, e o coração se vê turbado. É um coração que está sem até o amor, né? Geralmente a gente fala que o coração é a parte, né? Que a gente representa o amor, o sentimento, né? Você vê quando acontece alguma coisa, né, na nossa vida, o coração, né? Um susto, o coração bate mais forte, né? Ou quando a gente se alegra, o coração bate mais forte, ele reflete aquele que a gente sente naquele momento, e o coração dele está turbado, está triste, né? Como se assim, encolhido. Assim que está essa pessoa. Mas eu quero dizer que o salmista aqui, ele clama ao Senhor, né? Ele pede ao Senhor auxílio. E nós devemos lembrar, né? Eu lembrei daquela viúva, estava até ouvindo outro dia, falando a respeito daquela viúva que vai aquele juiz duro, né, iníquo, duro, que não teme a ninguém, não teme a Deus, não teme a ninguém, e ela, uma simples viúva, né,
uma pessoa simples, uma pessoa muitas vezes que não tem nem condições financeiras, né, considerada assim, uma pessoa bem humilde, considerada humilde, né, simples, e ela vai lá naquele juiz. E ela fica pedindo ao juiz, pedindo ao juiz. O juiz vai dar a causa a ela, porque ela incomodou ele. Mas o nosso Deus, querido, vai nos dar a nossa causa, porque ele tem promessa. Não é verdade? A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote, querido. É um sumo sacerdote, é que se entrega, aquele que se entrega por nós, porque se compadece de nós, aquele que se entrega naquela cruz por nós. Ele mesmo se entregou, não só, ele intercedeu tanto de tal forma que ele se entrega por nós diante do Pai, diante das pessoas, ele se entrega por nós. Então é que diz assim, ó, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão. Querido, creia, confesse sempre o Senhor como o Senhor da tua vida, Deus como Deus na tua vida. Na Lida, nós lemos, Davi estava passando um período difícil, mas Davi estava clamando ao Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. E eu peço a você, clama ao Senhor. Ele está pronto para ouvir o teu clamor. Ele está pronto para ouvir a sua oração, como sempre ouviu a oração de Davi, querido. Então clame ao Senhor, né? Não fique nessa escuridão, mas fala, oh, Senhor, me tira, Senhor, me tira disso. Eu quero viver, eu quero ir para o sol. Eu quero, Senhor, ir para a luz, Senhor. Eu quero me encher da tua luz, me encher da tua glória, me encher da tua presença. Clama ao Senhor, ele ouve o teu clamor, querido. Mesmo você, como Jonas, estava lá no ventre daquela baleia. Ou baleia não, daquele peixe grande, né? O Jonas estava lá, mas Jonas lá clamou ao Senhor. E ele estava lá, a gente sabe, por sua desobediência. Mas mesmo assim, ele sabia que ele tinha um Deus misericordioso, e entrou na presença do Senhor. Querido, entra na presença do Senhor, pede muitas vezes algumas coisas, né? Devemos pedir perdão ao nosso Deus, ou senão se quebrantar diante do nosso Deus. Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos do Senhor. Nos tira disso. Nos tira dessa situação. E aí o Senhor vem com suas mãos poderosas e nos ergue, nos levanta e nos tira daquela escuridão, nos tira debaixo daquele cobertor, debaixo daquela coberta, daquele sono que vem, que não é sono de bênção, é sono para roubar as nossas bênçãos. Que a Bíblia fala que aquele que muito dorme empobrece. Então o inimigo quer que fiquemos nesse sono. Não é um sono de descanso, mas é um sono de fuga. Deus não quer que você tenha. Então, em nome de Jesus, se levante em vitória e vença, porque o Senhor quer te dar vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido.